Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 21 de julho de 2024, nosso domingão, diretamente de Buenos Aires. Bom, tropa, domingo amanhã. Ontem, graças a Deus, cravamos nosso bilhete em nome do Pai do Filho. Receba um e-mail, bateu tranquilo lá no jogo do Midtjylland e jogo do Bodø/Glimt. Ele começou dando um susto ali, né? Aquele 1-1 no primeiro tempo, mas segundo tempo passou o céu. Já era, não tem jeito, é o Bodø/Glimt e ele está de volta. Vambora! O que a gente tem de interessante para amanhã no domingão? É basicamente uma rodada cheia do Brasileiro. A gente vai ter 3, 6, 7 jogos do Brasileirão e um joguinho que eu separei aqui da Noruega para a gente buscar gols. Fechou? Vamos começar então. 11 horas da manhã, jogo entre Grêmio e Vitória. Duas equipes aí vivendo um mau momento, né? Tanto o Grêmio quanto o Vitória só ganharam um dos últimos 5 jogos. Porém, aí tá o detalhe. Vou mostrar para vocês. É um confronto direto, né? O Grêmio está na zona do rebaixamento com 11 pontos e o Vitória é o primeiro time fora da zona com 15. Ou seja, ainda que o Grêmio ganhe esse jogo, ele não sai da zona do rebaixamento. Ele ficaria apenas a 1 ponto do Vitória e o Grêmio tem 2 jogos a menos, então poderia tranquilamente sair dessa zona. Mas passa muito por essa vitória no confronto direto. Porque se o Vitória ganha esse jogo do Grêmio, o Vitória já abriria 7 pontos de diferença. Né? E ainda que você tenha jogos a menos, isso ficar muito longe começa a trazer para você uma pressão negativa. Aí você já entra no jogo. Quem tá ligado do que eu tô falando. Né? Porque tudo bem que a maioria dos jogadores são acostumados com pressão, mas essa pressão aqui de tu tá vendo cada vez mais no fundo do poço, geral lá na frente, é muito ruim, mano. Entra a falta de confiança, tá ligado? Então é um jogo que o Grêmio ele tem que ganhar de qualquer jeito, não tem opção. Porém, o Vitória, ele também tem o entendimento que é um jogo que ele pode aproveitar esse momento ruim que o Grêmio está vivendo. O Grêmio teve uma dificuldade gigantesca para conseguir passar do time da segunda divisão na Copa do Brasil. O único jogo que o Grêmio ganhou foi do Fluminense, que é o lanterna do campeonato. Ganhou em casa de 1-0 no sofrimento. E vamos lá. O Grêmio vem sofrendo gols em 9 dos últimos 10 jogos. Ou seja, dos últimos 10 jogos só teve um jogo que o Grêmio não tomou gol, que foi justamente o jogo contra o Fluminense, que foi 1-0. Já o Vitória também, dos últimos 10 jogos, ele sofreu pelo menos um golzinho em 9. O que eu gosto desse jogo? Primeiro, gol do Grêmio. O Vitória tem uma defesa muito fraca e o Grêmio joga em casa. Joga pressionado, mas tem o apoio da sua torcida e eu gosto de um golzinho do Grêmio pagando 1,30 para botar no bilhete. Temos um ponto. Segundo ponto que eu gosto. Mais de 1,5. Tá pagando 1,36. Quem não confia tanto no gol do Grêmio, pode ser legal. Só que tem um problema, tropa. Tá pagando quase a mesma coisa que o gol do Grêmio. Tá pagando quase a mesma coisa. Então, assim, para você ganhar no 1,5, sem que saia gol do Grêmio, teria que ser 2-0 pro Vitória. Eu considero esse placar muito, mas muito, muito difícil de acontecer. Tá? Vendo qualquer cenário de gols aqui, eu vejo um gol do Grêmio na defesa do Vitória. Ainda que seja 1-0, eu vejo um gol do Grêmio. Eu vejo mais provável ser um gol do Grêmio do que do Vitória. Então, para mim, esse gol do Grêmio é melhor do que esse 1,5. Tá bom? Temos um ponto. Segundo ponto. Quem quiser ir com a vitória do Grêmio, pode ser interessante, tá? Porque o Vitória é um time inferior. O Vitória é um time que joga muito mal fora de casa. Se a gente olhar, Vitória em 8 jogos fora de casa. Ganhou 1, empatou 2, perdeu 5. Sofreu 14 gols. E o Grêmio em casa, em 8 jogos, ganhou 3, empatou 1, perdeu 4. O Grêmio fez apenas 7 gols em casa, por isso que está pagando bem. Mas eu acredito na defesa do Vitória jogando fora. E aqui eu estou fechado com ou um golzinho do Grêmio ou o Grêmio para vencer. Para quem é mais ousado, pode ser interessante. Está pagando muito. Mas vai depender do teu nível de ousadia. Vambora! 2h15 da tarde, campeonato norueguês, Rosenborg contra Lille. Está no jogo para mim para gols. São 2 grandes ataques. O Rosenborg aí cumpriu na linha de gols a linha do 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos e a linha do 2,5 em 8 dos últimos 10. Ou seja, dos últimos 10 jogos, só em 2 a gente não teve o 2,5 do Rosenborg. Já o Lille não vem sofrendo gols em 9 jogos, cumpriu mais de 1,5 nos últimos 9, cumpriu mais de 2,5 gols nos últimos 3. É jogo aqui, sem dúvida, para a gente ver pelo menos 2 golzinhos, aquele joguinho para completar o seu bilhete, se estiver faltando, né, completar sua dupla ou sua tripla, ou então para quem é mais ousado, esse 2,5 também chega muito forte pela média das duas equipes. Eu gosto muito de entrar em gols nesse time do Rosenborg, principalmente essa temporada.
Em 14 jogos fez 20 gols, sofreu 27, sofreu quase 2 gols por partida. E pega o Lilson, que sofreu 24 gols, também tem uma defesa que é bastante castigada. Jogo para mim para 1,5 ou 2,5, dependendo aí da sua ousadia. Vambora! Vamos voltar para o Brasileirão, 4 horas da tarde, Atlético Mineiro contra o Vasco da Gama, o gigantesco. Barreira vai vir a baile. Dois momentos completamente diferentes, né? O Galo, ele vem colecionando tropeços. Ó, dos últimos 5 jogos, ganhou apenas um. O Vasco, pelo contrário, vem de 4 vitórias seguidas, 5 jogos invicto. E tem um detalhe aqui que é a melhor entrada para mim desse jogo. O Atlético Mineiro, ele vem sofrendo gol nos últimos 11 jogos. E o Vasco, ele vem marcando gol nos últimos 7. É um ataque que funciona contra uma defesa que não funciona, né? Principalmente o Atlético Mineiro aí sofrendo com um goleiro chama gol, né? E seguinte, eu gosto de um gol do Vasco. O gol do Vasco tá pagando 1,60. Acho que agora caiu para 1,50. Mandei lá no VIP, mandei no Free também para vocês. E, cara, para mim é uma odd errada, se tratando que o Vasco não tem desfalque. E o Atlético Mineiro vem sofrendo aí 11 gols consecutivos de diversos times, inclusive inferiores ao Vasco. Não acredito ser impossível o Vasco fazer gol. Tá? Quem quiser buscar a vitória do Galo, Galo empate anula, aí pode entrar o clubismo aqui falando com vocês. Mas, ultimamente o Atlético Mineiro não tem dado sorte com o Vasco. Se pegar os últimos 5 jogos, o Vasco ganhou 4. Ó, ganhou de 1-0, ganhou de 2-1, ganhou de 3-2. São 3 vitórias consecutivas em cima do Galo. A última vez que perdeu foi naquele ano que foi rebaixado, né? Mas, vou falar para vocês, hein? Esses últimos 3 jogos aqui, o Galo vai para cima e não faz gol, tá ligado? As coisas não acontecem. Toma cuidado com esse jogo aqui, quem quiser ir na vitória do Atlético Mineiro. Tá? É favorito? Tem um time melhor, joga em casa, mas aqui para mim tá mais chegado a gols. Eu gosto desse gol do Vasco, eu gosto desse 1,5 e eu gosto desse ambas marcam também. Tá? Tipo, o ambas marcam vai pagar mais do que o gol do Vasco, né? Porque aí você depende do gol do Atlético Mineiro também. E é muito possível, né? O Vasco gosta de sofrer gol, continua ainda tendo a pior defesa do campeonato, né? Deixa eu ver, o Vasco sofreu 26. Não, Vitória tem 28. Vitória é a pior defesa. Esse ambas marcam, ele chega forte. A verdade é essa. Eu tô só no gol do Vasco, tá? Porque eu não preciso torcer pro gol do Atlético Mineiro. Mas pagando 2 aqui, pra mim, tá injusto. Deveria estar menos. Também 4 horas da tarde eu tenho Bahia contra Corinthians. Cara, por mais que o Corinthians tenha melhorado, o Bahia é favorito. O Bahia joga em casa, é um time forte, apesar de ter tropeçado aí na última rodada, não jogou bem. Eu acredito ser muito difícil o Bahia vir mal de novo. Tá? Então eu gosto desse Bahia empate anula e eu gosto de um gol no Bahia, nessa defesa do Corinthians que vem sofrendo gols há 10 jogos. Esse gol do Bahia tá pagando pouco, tá? Ele vai estar pagando 1,20, no máximo 1,25. Mas, vou falar, para completar o bilhete, um golzinho no Bahia, nessa defesa do Corinthians, vale. E essa vitória do Bahia não é ruim. É porque esse último jogo deu uma assustada na galera, né? Que o Bahia não jogou nada, mas faz parte também, não vai jogar bem todas. Dentro de casa segue ainda muito bem, são 7 vitórias em 8 jogos, 14 gols feitos em 8 jogos. Eu acredito sim no Bahia, pelo menos não perder nesse jogo, tá bom? Vamos lá, vamos agora para os jogos das 6h30 da noite, Fortaleza contra Atlético Goianiense. Para mim é Fortaleza para ganhar. Não tem muita conversa aqui, Fortaleza tá bem, vem numa sequência muito boa. Pegamos a vitória do Fortaleza nesse último jogo contra o Vitória. Ó, são 3 vitórias consecutivas e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Inclusive ganhou o Flamengo lá no Maracanã, jogando bola. Pega o Atlético Goianiense que vem de 4 derrotas consecutivas, acabou de perder pro Vasco em casa e perdeu jogando nada. O Atlético Goianiense não conseguiu jogar nada dentro de casa e aqui não tem jeito. É Fortaleza para ganhar. Fortaleza empate anula, quem quiser botar no bilhetinho, mas é muito difícil não dar Fortal aqui. 6h30 da noite, Juventude e São Paulo. Jogo bom, jogo para gols. Tá? O Juventude marcou gols em todos os jogos em casa. Na temporada só não marcou gol na final, em casa. Mas vem aí, eliminou o Inter na Copa do Brasil, fazendo gol nos 2 jogos. O São Paulo é um time que tá bem, tá brigando na parte cima da tabela. Para mim esse 1,5 chega legal e esse ambas marcam chega legal. Acredito muito num gol do Juventude no jogo. Tá pagando bem. Eu gosto de um gol do Juventude, mas o Juventude também gosta de sofrer gols. E para mim, esse ambas marcam código 2 para quem é ousado. Chega legal também. Outro jogo aqui das 6h30, Bragantino contra Atlético Paranaense. 2 equipes que estão envolvidas na Sul-Americana, né, jogam um jogo da volta. As 2 equipes que empataram a primeira partida.
E aí tem que ver qual o nível de atenção que vão dar para esse jogo, né? Se de repente vão poupar alguns jogadores para o mata-mata ali, né? Da Sul-Americana, para o jogo da volta. Então eu vou ficar de fora. Se as duas equipes forem com o time titular, eu gosto desse 1,5. Eu gosto. Se as duas equipes ficar naquela indecisão, vai jogar, quem não vai, aí eu vou ficar de fora. Se uma delas vier com reserva, a gente vai naturalmente entrar na que tiver com o time titular. Tá bom? Fechou? Enquanto tiver essa indecisão, não vou fazer nada. E se as duas vierem poupando alguns jogadores, eu também aconselho vocês a não fazerem nada, porque o foco vai estar na Copa Sul-Americana. Pra gente fechar, 8 horas da noite, Cuiabá contra Fluminense. Vou ser sincero para vocês. O Cuiabá é favorito. O Cuiabá tem jogado bola. Porém, o Cuiabá também tem jogo pela Sul-Americana. A equipe vai depender de quem o Cuiabá vai escalar. Tá? Cuiabá vai titular para cima do Fluminense? Eu gosto de um gol do Cuiabá no jogo. Cuiabá vai misto? Aí eu não vou fazer nada porque eu não consigo apostar no Fluminense nessa fase. Tá? Pode ser que depois melhore. Não tem um time ruim, o Fluminense pode muito bem sair dessa situação, mas enquanto estiver não tem como fazer nada. Tá ligado? Não tem como tu achar, não, vai ser esse. Pô, mano, tá difícil a situação do Fluminense. O Fluminense não ganha há mais de 10 jogos, né? Se o Cuiabá vier titular aqui, eu tô no Cuiabá. Agora, Cuiabá, saiu a notícia. Cris, como é que eu sei? Globo Esporte, bota assim, globoesporte.com, aí tu pode entrar na aba Times, Cuiabá. Vê lá, ali já sai se o técnico vai titular, reserva, porque provavelmente essa informação ela vai ficar mais forte ou no sábado à tarde ou no domingo de manhã. Então, quando você acordar, já deve ter essa informação para você. Aparece assim, escalações, já tem lá. Titular, Cuiabá. Não é titular, tô fora. Já? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Que seja aí um dia muito bom pra gente, se Deus quiser. A gente continue mantendo essa média boa que a gente tá no Campeonato Brasileiro. É basicamente os jogos que a gente tem no domingo. E uma boa rodada aí pra todos nós, principalmente pro gigantesco 2-1. Tô avisando, hein? Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Fortaleza empate anula, em casa contra Atlético Goianiense. E pra fechar, mais de gol e meio entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Essa é a nossa duplinha de total de 1,66 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.